se nos pedirem uma primeira consulta, nós vemos lá na mesma semana. E até aqui os doentes esperavam meses. Portanto, a telemedicina veio de facto revolucionar e aumentar brutalmente a nossa eficiência e poupar-nos esforço. Por causa da telemedicina, nós melhoramos a nossa performance. Isto é, portanto, não temos efetivamente consultas em atraso, não temos absolutamente nenhuma consulta em atraso, zero. Temos 3 indicações para a teleconsulta, temos muita experiência neste momento em teleconsulta. Temos três indicações para a teleconsulta, no futuro expandi-las-emos, mas neste momento são muito claras para nós. Doentes que estão estáveis do ponto de vista sintomático, isto é, oligossintomáticos que não têm falta de ar ou que têm falta de ar só para esforços moderados e que não têm congestão, isto é, não têm os pés inchados ou falta de ar e estão com a medicação, portanto, que tem impacto sobre o prognóstico plenamente instituída, estes doentes estão estáveis, digamos assim. E nestes doentes nós podemos substituir, fazer alternadamente uma consulta presencial e a consulta subsequente, em vez de ser presencial, é por teleconsulta. Se o doente não está bem, vem depois à consulta presencial, mais cedo. Portanto, reduzimos para metade as consultas presenciais destes doentes. Por outro lado, os doentes podem fazer teleconsulta se, por exemplo, estão a iniciar a terapêutica e agora há a noção de que a terapêutica modificadora do prognóstico é muito rapidamente efetiva. Isto é, ao fim de um mês de terapêutica já há um benefício prognóstico. Isto quer dizer que se nós não implementarmos a terapêutica muito rapidamente, estamos a prejudicar os doentes, porque não estamos a proporcionar-lhes a proteção que ao fim do mês poderiam ter. Então, a ideia muito recente que existe é implementar 4 grupos farmacológicos modificadores de prognóstico, todos no espaço de 4 a 6 semanas. Isto é uma coisa absolutamente revolucionária e impossível de fazer se não for com recurso à telemedicina e à teleconsulta. E aquilo que nós fazemos é, o doente inicia um grupo farmacológico, tem dentro de uma semana teleconsulta, com registro diário em casa de sintomas, frequência cardíaca e tensão arterial. No 6º dia, ao 6º dia, faz em regime ambulatório, num laboratório perto da sua casa, o controle de certos parâmetros, como seja a creatinina e o potássio, e no 7º dia nós telefonamos e vemos o que é que está a acontecer. E assim temos uma noção de que o doente está estável, está a tolerar bem, ou não, ou está hipotenso, ou a frequência cardíaca está muito, muito baixa, ou está com falta de ar, ou outro motivo qualquer. Aquelas análises não indicam segurança, então nós podemos mandá-lo vir cá, ou então prosseguir, se nada disso acontecer, prosseguir a titulação. A terceira indicação são os doentes que estão instáveis e que, portanto, vieram à consulta e nós fizemos uma mudança, aumentámos os diuréticos. Esse doente faz a mesma coisa, a monitorização desses parâmetros que falámos. Uma semana depois nós telefonamos, se o doente não está bem, volta à consulta. Se o doente está bem, prossegue a titulação dos diuréticos em casa. Portanto, estas são as 3 indicações. Com isto, nós atualmente, 1/3 das nossas consultas são teleconsultas. Isto diminui muitíssimo a sobrecarga dos médicos. Paradoxalmente, nós agora terminamos as consultas mais cedo e vemos mais doentes e estamos muito menos cansados. Aumentou o conforto e a sensação de acompanhamento por parte dos doentes, sem perda de eficácia, e aumentou a nossa disponibilidade para receber primeiras consultas e segundas consultas. Nós neste momento temos mais oferta de primeiras consultas do que os pedidos que nos são feitos. E, portanto, temos vagas de primeiras consultas que não são preenchidas, coisa que antigamente nunca aconteceria. E a telemedicina, efetivamente, deve ser vista não como uma alternativa à medicina presencial, mas sim como um complemento. A telemedicina aumenta a eficácia clínica, porque permite uma monitorização mais permanente e mais próxima do doente.
aumenta o empoderamento do doente. O que é este empoderamento? O doente com insuficiência cardíaca tem a noção de que sofre de uma doença muito importante e grave. E muitas vezes coexiste a depressão, quer por causa da limitação funcional e social que o doente tem, quer por motivos até biológicos, e o doente sente-se que não controla a sua vida. E isto é um aspecto muito importante e grave da insuficiência cardíaca, é dar ao doente a sensação de falta de controle. Ora, a presença do médico e da equipa médica através da telemedicina permite, paradoxalmente, uma maior proximidade, apesar de ser à distância, mas permite uma maior proximidade do doente, e os doentes reagem muito positivamente a isto. É extraordinário, não se acredita, só depois de experimentar é que nós nos apercebemos do fortíssimo impacto que tem a telemedicina nesse aspecto de acompanhamento e de sensação de presença. Até porque o doente sente que está à distância apenas de um telefonema do médico, tem um problema qualquer e liga-nos imediatamente. E isso, do ponto de vista psicológico, é tremendamente benéfico. Além de mais, a telemedicina aumenta a eficiência do sistema, isto é, permite o maior número de consultas com menos meios humanos e materiais. Portanto, as consultas são feitas à distância, muitas delas, mas o número de consultas está lá e é até maior. Isto traduz-se numa menor sobrecarga dos sistemas de saúde e dos próprios prestadores de saúde, e traduz-se também em menores custos, quer para o doente, que não tem que fazer viagens, pagar almoços, enfim, ter esses incómodos todos, quer para o próprio sistema de saúde, porque há menos recursos a serem gastos. Portanto, isto é claramente uma aposta ganhadora nestes âmbitos todos, e no futuro ainda vai ser mais empolgante, porque a inteligência artificial irá permitir criar, com a telemedicina, associada à telemedicina, uma medicina de precisão e muito personalizada. Portanto, muitos doentes têm uma percepção de risco que é superior à real, o risco de vir à consulta, e, portanto, não faltam à consulta, como falei, e esse é um dos problemas que nós estamos neste momento a enfrentar. Muitos doentes estarem a faltar à consulta por causa desse tal medo, mas, por outro lado, eles não percebem que o facto de faltarem à consulta e não estarem sendo monitorizados os expõe a um risco. Ou seja, trocam o risco de ser expostos ao Covid e, portanto, protegem-se disso, mas expõem-se ao risco da própria doença, da própria insuficiência cardíaca, que prossegue não monitorizada em casa. E, portanto, mais uma vez, a questão da telemedicina, e neste caso da telemonitorização, é uma solução para isto, mas também a solução também passa muito pelo bom senso, quer do doente, quer do próprio médico, em relação à gestão deste problema. A insuficiência cardíaca é efetivamente uma situação muito grave em Portugal, atinge muitos doentes, atinge 400 mil doentes em Portugal, portanto é um número muito elevado, é uma percentagem muito elevada da população portuguesa. Representa não apenas uma grande sobrecarga populacional, mas um grande peso, uma grande sobrecarga pessoal para os doentes, em termos dos sintomas que são incapacitantes, os sintomas de falta de ar, de cansaço, de pés inchados. Os doentes não conseguem, quando estão muito sintomáticos, realmente têm uma limitação fortíssima da sua vida, uma limitação fortíssima daquilo que conseguem fazer, aquilo que nós chamamos a limitação funcional, portanto, não conseguem ir às compras, não conseguem fazer a sua vida diária sem ser ajudados, etc. Isso traduz-se depois numa diminuição muito forte da qualidade de vida, da sua percepção de satisfação com a vida, é muito fortemente atingida, e por tudo isso da sua interação pessoal com outras pessoas, e tem tendência a isolar-se e coexiste. É muito prevalente entre os doentes com insuficiência cardíaca um estado depressivo que agrava tudo isto, e que é absolutamente natural em consequência dos sintomas, mas também prejudica o próprio tratamento e a adesão à terapêutica, etc. e tal. Portanto, o peso para os doentes é efetivamente, o peso humano é enorme. Depois há o risco que os doentes incorrem, e o risco também do sistema. Os internamentos por insuficiência cardíaca, os doentes, portanto, uma das características da insuficiência cardíaca é que os doentes podem morrer subitamente, estarem muito pouco sintomáticos
e adormecerem e não acordarem, morrerem subitamente por uma arritmia durante a noite, por exemplo. Mas também há uma outra forma muito frequente de morrer, que é por desequilíbrio do funcionamento cardíaco, e já não por arritmias, como é aquilo que eu falei anteriormente, porque o coração, ao não funcionar, acumula líquidos nos pulmões e líquidos nos pés e no abdômen, e esses líquidos levam à falta de ar e que levam depois à necessidade de internar os doentes. Estes internamentos são a primeira causa de internamentos nos portugueses com mais de 65 anos, são internamentos por insuficiência cardíaca. A mortalidade do internamento destes, que tipicamente dura 11 dias, é de 12%. Isto quer dizer que 1 em cada 10 doentes não vai ter alta, vai morrer no internamento. Esta mortalidade é quase o dobro da mortalidade hoje em dia do infarto agudo do miocárdio, para o qual temos uma excelente rede de cuidados, que é idêntica à europeia, não desmerece, ao passo que a rede de cuidados para a insuficiência cardíaca é muito má. Aliás, na Europa também o é. Por outro lado, estes doentes que têm esta alta taxa de mortalidade no próprio internamento, quando têm alta, cerca de 30% deles vai ser internado no espaço de 3 meses, vai ser de novo internado por causa de insuficiência cardíaca. E a mortalidade de um doente que é internado por insuficiência cardíaca ao ano, um ano depois, cerca de 30% dos doentes faleceram, 1 em cada 3 doentes faleceu. O número de novos casos de insuficiência cardíaca devido ao Covid não é muito relevante. O que é muito relevante, isso sim, é que os doentes que estão em maior risco de ter complicações com o Covid e de serem internados em unidades de cuidados intensivos e de morrerem são justamente os doentes com insuficiência cardíaca. Portanto, o que nós vamos assistir, seguramente, é um aumento da mortalidade dos doentes com insuficiência cardíaca devido ao Covid, mais talvez do que ao número, um aumento muito expressivo do número de doentes com insuficiência cardíaca.